que é essa questão do Verton, né? Tem joia do Flamengo tendo um contrato renovado, e é o Verton, né? O Verton que parece o Agostinho do cara. O Verton bonito ele não é, parceiro, mas é que negócio, né? Sorte no amor, azar no jogo, sorte no amor, né? Então, se ele tem azar no amor, tomara que ele tenha sorte no jogo. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá aqui, ó, o Verton, meu Deus do céu, bichinho. Mas vamos lá. Verton. Já vi aqui, já me deu um susto. Flamengo renovou o contrato com uma de suas joias da base nessa sexta-feira. O atacante Verton, que participou dos 3 treinos da equipe principal nessa semana, assinou um vínculo válido até 2024. Nem foi tão longo, né? Eu não sei nem se tem uma regra em relação a isso, mas nem foi uma renovação. 5 anos, 5 anos é o máximo. 5 anos é o máximo. A gente devia já ter, mas foi até 24, né? 2 anos só. De contrato curto. Assinou com 24. A multa rescisória do Amazonense está especulada em 70 milhões de euros, o que corresponde a 356 milhões de reais. Verton, que completou 19 anos na última sexta-feira, tem 3 partidas como profissional pelo Flamengo. Sua estreia aconteceu 1º de julho de 2021 nos acréscimos da vitória por 2-0 sobre o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, time treinado por Rogério Ceni. E aí ele botou: sonhei com isso a vida toda, desde a minha saída de Benjamin Constant, de barco até Manaus. Depois, a chance de ir para o Rio de Janeiro fazer o teste no clube de coração. Passar. Confirmei que ficaria aqui. De gol em gol, na base eu vou chegando ao meu melhor. Obrigado, família. Obrigado, Mengão. E aí ele tá falando algumas coisas aqui e tal. É um bom jogador, né, Rafa? Ele tá treinando aí com o time principal, principalmente porque vai ter muitos desfalques contra o Fortaleza. Seria absurdo pensar em Verton como titular contra o Fortaleza? Não. Depois a gente até fala isso, que aí depois senão a gente vai tá, beleza. Vamos falar do Verton. Sobre o Verton, Cara, é um jogador que eu gosto. Eu vou ser bem sincero, dos jogadores dessa geração, né, dos que jogam no Sub-20 hoje, não é aquele que mais me encantou com futebol, mas eu acho que ele tem muitas características muito boas, é um driblador, é um ponta, joga mais até pela ponta direita, já vi ele jogando em outros setores, mas joga muito pela ponta direita, até porque o Peterson se consolidou muito ali pelo lado esquerdo. Tem um drible mais curto, tem um drible mais longo. Uma coisa que eu gosto muito dele é que ele é um jogador muito participativo. Quem acompanha os jogos dele sabe, ele está sempre partindo para cima, tentando se associar, correndo. Eu acho que isso é uma característica muito, muito bacana dele. Acho que ele ainda vai ter que evoluir muito. Não é um jogador que eu vejo como pronto. E é um jogador bem franzino. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade quando ele chegar nesse enfrentamento do profissional. Mas é um jogador que tem qualidades muito boas, sim, cara. E pode tentar, aos poucos, conseguir o lugar ao sol dele no time titular, até porque nessa transição do profissional, né, da base para o profissional, muitos jogadores ficam pelo caminho e outros conseguem se consolidar. Muitos jogadores que a gente tem muita expectativa não se consolidam. A gente teve até uma discussão hoje no grupo, eu não sei se você viu, Bigode, a gente questionando o porquê desse contrato de 2 anos. Eu achei curto para uma promessa. Normalmente, quando se preocupa em renovar com promessas, é um contrato mais longo, até porque eu acho que não pode aumentar o salário tanto assim quando tem uma certa idade, né? E aí você, garante um jogador com uma idade, com salário baixo por um longo tempo, né? Eu achei também estranho, mas é que negócio, talvez não seja uma convicção tão clara no futebol do jogador. A galera tá falando aí que ele não tá tendo uma boa temporada, não tem acompanhado o futebol sub-20. E ele também só está jogando. Não acho. Aí, não tá acha. Já discorda. Você acha que tá jogando bem? Eu acho que é o futebol dele. Sim. Eu acho que é o futebol dele. Existem jogadores mais destacados? Tem, por exemplo. Cara, eu vou te falar outro, que eu achei que teve um pouco mais de dificuldade esse ano. O Mateusão. Mas é um bom jogador. Tem potencial. Mas se você comparar do Sub-17, ele sofreu um pouco nessa transição, o que é até normal.
mas outros jogadores, para mim, têm se destacado mais, cara. Por exemplo, lateral direito, o Wesley, para mim, é um pouco mais visível o destaque dele. O Marcos Paulo, lateral esquerdo, que se conta um dia há pouco tempo, para mim também tem mais destaque. O Vitor Hugo saiu já. Acho que o Peterson tem mais destaque. Mas ele é um dos jogadores importantes daquele time e um dos jogadores, como eu falei, mais participativo. Eu gostava bastante, Rafa. O volante que foi titular aí desse, acho que da Copinha, o segundo volante. Daniel Cabral. Não, Daniel primeiro. Não era o Daniel estava machucado. Primeiro é o Igor Jesus. Não, então tem um outro aí. É um nome repetido. Se for bem pequenininho e magrinho, é o Matheus Gonçalves. Não. Joga mais... Tá, vamos lá. Não, ele tinha uma camisa 20 e pouco, alguma coisa assim. Kaique David. Boa, Ricardo. Kaique David. Tá jogando bem esse moleque? Moleque eu vi. Parece volante moderno, sabe qual é? Cara, não tem... Ele não vem jogando tanto. Pelo menos só se tá me fugindo aqui. Eu tenho visto essa dupla muito consolidada. Igor Jesus, primeiro volante, e Daniel Cabral. Daniel Cabral até passou por uma por contusão recentemente. Mas desse time aí, cara, pode reparar, cara. Muita gente aí ficou para trás, não está conseguindo jogar. Perguntaram aqui, o Luiz Gabriel perguntou, e aquele que parece o Bruno Henrique? Parece o Bruno Henrique é o André Luiz. Também não está conseguindo jogar mais, está na reserva. Rian Luca não está conseguindo jogar, também é um jogador que o Flamengo tinha expectativa. O outro atacante lá, que era disputa com o Mateusão. É o Rian Luca ou o André, cara. Rian Luca, desculpa, Rian Luca. Chegou a jogar até no principal, hoje tem dificuldade para jogar no sub-20. A rotatividade... É o titular. Mateusão. Então, assim, o Verton é um cara que está conseguindo jogar e você vê que ali tem uma competitividade, cara. E ele está conseguindo jogar todos os jogos. Então, não é um desses jogadores que eu acho que vai ser... Né, que a gente sempre fica procurando a próxima grande venda, né? Tem gente que acha que vai ser o Matheus França, tem gente que acha que vai ser o Vitor Hugo, mas é um bom jogador. E a discussão no grupo foi o seguinte, Bigode. O Arthur, por exemplo, acha que isso foi uma exigência do staff do Verton, que fosse curto o contrato. Eu já acho o contrário. Pena que ele não está aqui para explicar. Eu acho que o Flamengo não aceitaria, é isso que eu estou falando. Não, é uma boa teoria, mas eu acho que não é, porque o Flamengo não ia sucumbir ao Verton, sabe qual é? A proposta é a minha que você tem que aceitar, entendeu? Eu não acho que o Flamengo ia ceder e fazer 2 anos de contrato, praticamente. Mas você acha que é pegar ou largar tudo ou nada? Assim, tá aqui a proposta. Porque, assim, não é um jogador que é diferente do Vinícius Júnior, é diferente do Renier. Não é um jogador que ele... É diferente do João Gomes. Não, João Gomes não. Vamos lá. É diferente do Vinícius Júnior, do Renier, de jogadores que você tá ali na base e eles já são uma promessa. Olha assim, mas esse maluco aí vai sair por milhões, esse maluco é uma grande promessa. Ele não é. Ele vai ter que se provando. Então, assim, esses jogadores que têm que se provando, ainda que não subiram nem para o profissional, eu acho que eles têm que aceitar o que o clube impõe. Ou senão vai procurar outro clube. Entendeu? É igual o João Gomes. João Gomes não era isso tudo. Ele era bom jogador, mas ele não era tido como um cara... Pô, o João Gomes vai chegar e fudeu. O Cabral era. O Daniel Cabral era. O Daniel Cabral era um cara que... Pô, não, cara, esse Daniel Cabral joga muito. Pô, ele é titular da seleção brasileira, é capitão da seleção brasileira, o caralho é 4. O João Gomes não era. Então, eu acho que esses jogadores, eles têm que... meio que a visão do clube o que oferecer para eles, eles vão ter que aceitar. Você pode até aumentar um pouco o salário da proposta inicial, você pode até diminuir um pouquinho ali, mas 2 anos de contrato pro Verton, eu acho que tá estranho, realmente tá estranho. Mas continua aí falando sobre o seu tema, perdão. Sobre a discussão que teve. Debate. Não, e é justamente... E a minha visão era essa. Pro Verton assinar um contrato de 5 anos com o Flamengo, mesmo que não seja um grande salário, ia dar uma garantia. Mesmo. Eu acho bom para ele, cara. Eu acho bom para ele. Eu acho que foi exigência do clube. Foi o clube mesmo que deu essa proposta para ele. Eu acho que foi o Flamengo. Eu também acho. Eu acho que o Verton é considerado um jogador em observação. Não sei se o Flamengo tem dúvidas.
seja pela questão de ser muito franzino, ou seja pela questão que não enxerga nele tanto potencial quanto em outros jogadores, e aí preferiu se resguardar de repente, não ter um contrato muito longo com um jogador que não vai despertar tanto interesse.